O mundo está em chamas. A atual escalada de violência entre Israel e Hamas, que se intensificou dramaticamente nos últimos meses, tem sua origem direta em um ataque surpresa coordenado pelo grupo militante palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Para entender como se chegou a esse ponto, é crucial considerar o contexto histórico e os eventos que precederam essa data. O conflito entre Israel e Palestina é um dos mais complexos e antigos do mundo, enraizado em disputas territoriais e identitárias que remontam a fatos bíblicos, históricos e recentes. Alguns pontos históricos importantes, como o surgimento do movimento sionista, que defendia a criação de um lar nacional judaico na Palestina, então sob domínio otomano. A Declaração de Balfour, de 1917, que apoiava um lar nacional para o povo judeu na Palestina, gerou tensões crescentes entre as comunidades judaica e árabe. A ONU propôs a divisão da Palestina em estados árabe e judeu. A criação do Estado de Israel em 1948 foi seguida pela Guerra Árabe-Israelense em 1948, resultando na Nakba, catástrofe, para os palestinos, que viram centenas de milhares de pessoas deslocadas e grande parte de suas terras controladas por Israel. As guerras de 1955, 1967, Guerra dos 6 Dias, na qual Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, moldaram ainda mais as fronteiras e a dinâmica do conflito. Fundado em 1987, o Hamas, acrônimo árabe para Movimento de Resistência Islâmica, surgiu da primeira intifada, que é o levante palestino contra a ocupação israelense. Com uma ideologia islâmica e um braço armado, as brigadas Al-Qassam, o grupo se opõe de modo extremamente violento à existência de Israel e defende a libertação de toda a Palestina. Após a retirada de Israel da faixa de Gaza em 2005, o Hamas venceu as eleições parlamentares palestinas em 2006. Em 2007, tomou o controle total da faixa de Gaza após confrontos com o Fatah, o principal partido político palestino, o que levou Israel e o Egito a imporem um bloqueio à faixa de Gaza, limitando severamente o movimento de pessoas e bens. Apesar de um cessar-fogo precário e confrontos intermitentes, nos últimos anos, a situação em Gaza e na Cisjordânia permanecia tensa. Alguns fatores contribuíram para essa escalada. Nos meses anteriores a outubro de 2023, houve um aumento da violência na Cisjordânia ocupada, com operações militares israelenses, ataques de colonos israelenses contra palestinos e confrontos em locais sagrados em Jerusalém, como a mesquita de Al-Aqsa. A faixa de Gaza, uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, estava sob um bloqueio prolongado, resultando em altas taxas de pobreza, desemprego e uma crise humanitária crônica. Gaza e Israel já haviam passado por várias rodadas de escalada de violência e conflitos armados em 2008, 2009, 2012, 2014 e 2021, que resultaram em milhares de mortes e grande destruição. O estopim para a atual e mais intensa escalada de violência foi o ataque surpresa do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Essa ofensiva, nomeada pelo Hamas como Operação Dilúvio de Al-Aqsa, incluiu lançamento massivo de foguetes. Milhares de foguetes foram disparados da faixa de Gaza em direção a diversas cidades israelenses. Infiltração terrestre, marítima e aérea. Centenas de combatentes do Hamas e de outros grupos armados palestinos romperam as barreiras de segurança ao redor da faixa de Gaza, infiltrando-se em comunidades israelenses, bases militares e um festival de música. Massacres civis e tomada de reféns. Os militantes atacaram indiscriminadamente civis, resultando em mortes em massa, incluindo o massacre de centenas de pessoas no Festival de Música Nova.
Eles também fizeram centenas de reféns, incluindo crianças, idosos e mulheres, levando-os para Gaza. Israel classificou o ataque como um ato de terrorismo e respondeu com uma declaração de guerra e uma ofensiva militar em larga escala na faixa de Gaza, com o objetivo declarado de desmantelar a capacidade militar e governamental do Hamas. Essa retaliação resultou na atual crise humanitária e na continuidade dos intensos combates que observamos. Meu comentário: nos últimos 5 dias, Gaza virou um símbolo da nossa incapacidade de enxergar o outro como humano. Israel expande seus ataques, bombas caem sobre Jabalia, Khan Younis e Del al-Balá, mais de 60 mil mortos palestinos desde outubro, segundo dados locais. Crianças morrem de fome, hospitais viram escombros, pais desesperados saqueiam comboios da ajuda para dar migalhas aos seus filhos. A ONU chama isso de fase mais cruel da guerra. Enquanto isso, líderes discutem retórica, trocam acusações e o ciclo de violência se alimenta de mais violência. Mas isso não é só mais um conflito no Oriente Médio, é o colapso da nossa humanidade. Jesus não morreu na cruz para que repetíssemos o pecado de matar inocentes. A paz não é um milagre passivo, é uma escolha ativa. E hoje profetizo 4 decisões que podem mudar esse curso. Primeiro, cessar fogo imediato e incondicional. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não há justificativa bíblica, moral ou estratégica para continuar bombardeando uma população sitiada. Israel e Hamas precisam parar agora. A comunidade internacional deve pressionar com sanções econômicas e diplomáticas, não apenas discursos. Segundo, acesso total à ajuda humanitária, pois tive fome e vocês me deram de comer. Bloquear água, comida e remédios é pecado contra o espírito da vida. A ONU, Egito e países vizinhos devem garantir rotas seguras, escoltadas por forças neutras, para que os caminhões cheguem a todos, inclusive ao norte de Gaza. Combustível para os hospitais, sementes para os famintos, dignidade para os desesperados. Terceiro, mediação internacional com autoridade moral. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam a paz. Nenhuma das partes envolvidas tem legitimidade para negociar sozinha. Propõe um conselho formado por líderes religiosos, representantes da ONU e nações não alinhadas. Como Paulo, que mediou entre judeus e gentios, alguém precisa erguer a voz acima do ódio. Quarto, reconstrução com justiça e reconciliação. Façam com que os seus esforços levem à paz. Gaza não pode ser reconstruída sobre o mesmo ódio. É hora de um plano para a Palestina. Escolas em vez de bases, poços de água em vez de trincheiras. Israel deve indenizar famílias afetadas e o Hamas renunciar à violência. Como José perdoou seus irmãos, só o perdão quebra os ciclos de vingança. Qual o peso da indiferença? Se não agirmos, Gaza será um aviso do apocalipse que nos espera. Cada criança morta é uma profecia não ouvida. Cada míssil lançado é uma semente para mais ódio e guerras. Não podemos normalizar o anormal. A fome como arma, a fé como justificativa para matar. Eu profetizo em nome daquele que segura as estrelas na mão. Haverá um dia em que as sirenes de Gaza se calarão. Os tanques israelenses se transformarão em arados e as rochas arrancadas dos muros servirão para construir jardins. Jovens palestinos e israelenses que hoje se veem como inimigos compartilharão playlists no Spotify e sonharão com startups de tecnologia limpa. Líderes religiosos, em vez de discursos de ódio, farão live streams conjuntas orando pela cura dos feridos. Mas antes desse dia, virá o caos. Haverá choro, fúria e terremotos políticos, porque o apocalipse não é o fim, é o parto de um novo mundo. E como dizia João na ilha de Patmos,
Aquele que testemunha estas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Deus da sarça ardente, que ouviu o clamor do povo no Egito, erga-te hoje, interrompa os carrascos, sacuda os tronos dos poderosos. Assim como fez cair o maná no deserto, faz chover pão em Gaza. Assim como abriu o mar vermelho, abra corredores de vida para os enfermos. Pai, lembre-se de Raabe, a estrangeira salva em Jericó. Salva os inocentes de Gaza, mesmo que estejam por trás de muros. Assim como Jesus parou a multidão que queria apedrejar a mulher pecadora, para as mãos que puxam gatilhos e lançam foguetes. Dê a nós a coragem do centurião romano que buscou Jesus para salvar seu servo, que os líderes de Israel e Hamas entrem em acordo não para vencer, mas para servir, e que no fim, como na visão de Pedro, venhamos a entender. Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de qualquer nação que o tema e faça o que é justo, ele aceita. Em nome de Jesus, o príncipe da paz, que um dia chorou por Jerusalém. Amém.